Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Verdão para encarar o Santos neste sábado às 21 horas lá na Vila Belmiro. Transmissão da partida será no Sport TV e canais Premier. Além disso, o Everton, muito próximo de seu retorno. E aí, o que vocês acham? Volta a ser titular? Enfim, mais informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas notícias. Vou falar aqui rapidinho do Everton. O Everton voltou a treinar com bola e o Palmeiras, inclusive, soltou aquela coisa do notícias diárias e tal, uma foto do Everton fazendo uma defesa. Não é um trabalho forte, não é um trabalho com todos os jogadores, né? Ele não está sendo exposto a uma força excessiva, com chutes e tal, mas ele está respondendo muito bem a esses primeiros movimentos com bola. Isso é muito importante e isso deixou o Everton muito satisfeito nessa que é uma briga contra o tempo, nessa briga contra o relógio, para ele estar à disposição do Abel Ferreira para viajar, para ser relacionado para Lima, para a final da Libertadores. Essa é a ideia do Everton. Então, ontem, ou nessa primeira semana de treinamentos com bola, foi uma análise interna do Palmeiras e do próprio Everton, algo como muito positivo para esse retorno. Aí você vai me dizer, olha, o Everton vai entrar literalmente nessas próximas semanas para brigar para ser titular com o Carlos Miguel, para jogar a final da Libertadores? Não. A tendência, e a gente vem falando aqui, que Carlos Miguel, consolidadíssimo no gol do Palmeiras, e deve ser o goleiro da final da Libertadores. E nessa sequência aí de Campeonato Brasileiro. Então o Everton trabalha muito para estar com o grupo, voltar a ser relacionado, e essa semana foi uma semana importante de avanços. Então boa notícia para o Everton e evidentemente a torcida do Palmeiras que fala, meu Deus do céu, o Everton não, aquela coisa de jacaré Everton. Gente, para com isso, para de botar isso na rede social. O cara é grande, o cara tem história, o cara é muito agregador dentro do Palmeiras. Então, ter um cara como o Everton no vestiário, na viagem para Lima, no dia a dia do treinamento, é muito importante para o Palmeiras se preparar para essa decisão. Então, você, corneta... E eu também não quero ser aqui sommelier de torcida, como é que você deve se comportar na rede social. Eu só estou falando porque, assim, internamente, o que vem de informação e quando se troca ideia com as fontes, é algo assim, tipo, muito legal, muito positivo o Everton estar feliz e estar treinando com bola novamente. Porque ele queria muito, ele quer muito estar nessa final de Libertadores. Até porque era o planejamento do Palmeiras já ter o Carlos Miguel como titular na final da Copa Libertadores, Conmebol Libertadores, porque o Carlos Miguel está em grande fase. E aí, conversando com pessoas próximas, mesmo que o Everton tivesse disponível, já indo para o banco de reservas, a tendência era que o Carlos Miguel fosse titular. Então, a tendência que o Carlos Miguel fosse titular e o Everton, pela figura dele, pela importância, estará no banco de reservas. E é claro, tem um cara multicampeão, um dos mais campeões na história do Palmeiras, no seu banco de reservas, numa final tão importante, eu vejo que é uma situação fundamental. O Carlos Miguel, a gente sabe que vive um grande momento. E ele é até um bastidor, né? Ele não foi contratado, a expectativa, a ideia era contratar o Carlos Miguel no início do ano. Mas foi uma oportunidade de mercado. E agora ele se adaptou e os gols que ele levou lá no começo, que os corneteiros ficam falando nas redes sociais, não foi culpa dele, e sim da defesa frágil que o Palmeiras estava tendo nas últimas partidas. André Hernan. Mano, é isso, é transição. Só que, meu velho, não dá pra fazer uma transição brusca do jeito que vocês estavam querendo fazer. Tipo assim, o Everton jogando no final do ano, estavam querendo já trocar o cara assim pra ontem. Transição se faz de uma maneira serena, tranquila. Não adianta você ruptura. Machucou? Beleza. Vem Carlos Miguel, arrebenta, baliza zero, defende pênalti, ganha título. Aí no ano que vem, aos poucos, de repente o Everton volta no Paulista. Aí começa o Brasileiro dia 27 de janeiro, 28 de janeiro. Aí volta o Carlos Miguel, as competições e tal, um calendário longo. Então assim, transição tem que ser de maneira serena, não abrupta. Sim. Então, assim, não adianta vocês quererem que a coisa aconteça e não rápido, tem o áudio, não é bem por aí. Time desfacelado, né? São 13 desfalques e o Abel pensando como vai armar a equipe. Essa informação de o Flávio Lopes estar jogando pouco tempo na seleção argentina vai voltar, joga em Luanda, né? E vai voltar
rapidinho. São 8, rapidinho assim, né? São 8 horas de voo, né, gente? Mas acaba o jogo, ele já volta correndo. Dá para imaginar um Flaco titular e aí ajudar esse ataque do Palmeiras, que está tendo que improvisar. Olha o tanto de gente fora, gente. O Everton lesionado, Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes, Ramon Flaco Lopes, vamos tirar dali, né? Vitor Roque e o Sousa, que são os convocados, e os lesionados, além do Everton que eu citei, o Alan, o Andréas Pereira, o Figueiredo, o Lucas Evangelista e o Paulinho, né? Isso já tem bastante tempo. PVC, dá para pensar em Flaco titular amanhã? Acho que dá, porque ele está jogando só 5 minutos. Mas primeiro ele tem que chegar no Brasil. Eu acho que o time que eu estou projetando é com o Bruno Rodrigues, mas dá para chegar o Flaco, sim. Só que eu acho que nesse caso o Flaco não joga como 10, ele joga como centroavante. Ele entra para mim nessa função que nesse desenho está o Bruno Rodrigues. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Micael, Jefté, Bruno Fux e Aníbal, Maurício Rafael Veiga e Felipe Anderson, e o Lopes joga como centroavante. A impressão que eu tenho é essa, só que primeiro ele tem que chegar no Brasil. Pois é, seria um reforço e tanto, né? Porque a gente está pensando. O Maurício, que pode até atuar de falso 9 também, né? Que nem é da posição dele. E um Bruno Rodrigues, que está voltando agora. Até já fez um gol, vem ganhando um pouco de espaço, mas ficou 2 anos fora, não fez ainda um jogo completo inteiro. Então seria, assim, uma mudança muito mais radical. E, claro, você ter um reforço do Flaco pelo momento que ele vive e a qualidade que ele tem, seria uma baita ajuda para esse Palmeiras, né, Samir? Não, eu tô com o PVC, sim, Luísa. Tem que deixar ele na área mesmo. Né, o Maurício ali caindo pela direita, o Rafael Veiga na armação, né, o Felipe Anderson pelo lado esquerdo e o Flaco Lopes dentro da área, porque ele tem ido muito bem, né, na parceria com o Vitor Roque. O Palmeiras não tem o elenco que o Flamengo tem, mas mesmo assim, né, dá para acreditar que o Palmeiras pode sair com um resultado positivo, até por toda a pressão que o Santos enfrenta aí na temporada lutando contra o rebaixamento. Mas para mim não tem outro lugar para colocar o Flaco Lopes. Né, são as opções que o Palmeiras tem hoje, tem que colocar ele no ataque. Até se tivesse o Alan também, né, à disposição, ainda iria com o Flaco Lopes no ataque. Pois é, porque são muitas mudanças no meio também, né? A gente falou ali, ó, Andréas Pereira não tá, o Alan, a gente tinha perdido o Evangelista, enfim, são muitas mudanças. Mas, Mussetti, essa formação, o Vojvoda acha que dá ir para um pouco mais para cima diante dessa formação, né? Mas o Abel Ferreira, claro, também mantém a confiança na sua equipe. Dá para imaginar que postura que o Palmeiras vai ter na Vila contra o Santos, jogando fora de casa, nesse ambiente que vai estar totalmente pró-Santos, que a gente já citou? Eu acho que o Palmeiras vai ter uma postura um pouco mais defensiva, conservadora, comedida, talvez não sei a melhor palavra, mas o Santos tem tido muitos problemas quando enfrenta times que se defendem bem. O Santos não tem muita criatividade, tudo bem que esse jogo pode ser atípico com Neymar e Robinho Júnior, que são 2 jogadores de muito talento, que individualmente podem se encontrar em campo e achar espaços. Mas o Santos tem tido mais facilidade quando enfrenta times que atacam. O Santos teve bons momentos contra o Palmeiras, teve bons momentos contra o Flamengo, fez bons jogos contra o Botafogo, Atlético Mineiro, contra o próprio Corinthians na Vila, São Paulo, já contra a Vitória e Fortaleza, que foram times que jogaram no erro do Santos. O Vitória e Fortaleza acharam espaços durante todo o jogo. O Palmeiras é muito melhor e mais organizado que esses times. Então, acho que o Abel, dentro desse contexto de desfalques, certamente vai ter um meio-campo um pouco mais defensivo, se jogar ali o Fux com o Aníbal, né? 2 volantes, mais camisa 5 ali, o Fux nem volante de origem com a liberdade desse ataque. Se o Flaco jogar, são 4 jogadores de frente ainda muito bons, que até outro dia eram titulares do Palmeiras. Mas acho que mesmo nesse contexto, o Abel vai jogar no erro do Santos na Vila, dado esse histórico e o número de desfalques do time. Qual vai ser a postura do Palmeiras, PVC? Vai tentar pressionar desde o início, tentar fazer o que muitas vezes dá certo e que deu muito errado em Quito, mas acho que ele vai tentar fazer isso. Talvez tentar repetir a estratégia do jogo contra a LDU, que é afogar o adversário mesmo num 3-1-6. Acho que vai ser por aqui, mas não dá para ter certeza absoluta. Não acho que o Palmeiras vai jogar esperando o Santos. Ô, PVC, tá faltando tanta gente que o Abel teve que recorrer até o Sub-20, né? Vários jogadores do Sub-20 relacionados.
O Larsson, meio-campista de 20 anos, Eric Belé, Riquelme Felipe, jogadores que não são conhecidos ainda, né? Claro, estão surgindo agora, mas podem ser utilizados de repente? O Larsson pode. O Larsson, o noticiário falou, o Larsson teve uma notícia de 2 meses atrás que o Palmeiras tinha comprado o Larsson, porque o Larsson precisava ser comprado porque ele vai estourar a idade. Então, tinha que decidir que quem ia comprar ia ser o profissional. E aí teve o aval do Abel e o Palmeiras contratou o Larsson. O Larsson estava na base do Palmeiras, mas era do Goiás. E tem treinado, e tem jogado, vinha jogando muito bem, e está treinando bem. Pode ser uma opção. A gente está falando o tempo inteiro de jogar Bruno Fux e Aníbal, mas ele pode optar por Bruno Fux e Larsson, por Aníbal e Larsson. Não vai ser uma extraordinária surpresa se isso acontecer. Factual de hoje, então, Palmeiras fez esse movimento, que se chama tecnicamente um pedido de transação disciplinar, um requerimento de transação disciplinar junto ao STJD, para que o atacante Vitor Roque, então, possa fechar algum tipo de acordo, né? Isso é conversado com a Procuradoria do Tribunal, depois precisa ser, caso essa negociação avance, precisa ser homologado por um auditor do Pleno do STJD. Isso coloca uma certa dúvida aí se, de fato, o Vitor Roque continuará na pauta ou não da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai ser o julgamento, que vai ter, né, o julgamento de segunda-feira nessa instância específica. Então, o que é uma transação disciplinar? É um empréstimo aí de algo que acontece, uma transação penal, né, no direito penal. Então, a parte procura a Procuradoria, procura o tribunal para sugerir um acordo para resolver ali alguma situação diante de um julgamento que está em vias de fato de acontecer. E aí, o que pode acontecer então, beleza, se essa negociação avançar? Pode ser que o acordo seja cobrar uma pena, uma multa para o Vitor Roque, nesse caso, que seria muito mais elevada do que está previsto nos artigos que ele foi enquadrado. Então, para compensar o fato de que ele possa não ser condenado de 5 a 10 jogos, para garantir isso, eles podem aplicar uma multa muito mais pesada, também, ou entrar algum tipo de acordo para que essa punição possa ser de um jogo a menos, um jogo apenas, 2 jogos, algo bem menor do que está balizado ali pelo artigo, e também talvez possa acontecer aí, dependendo da negociação, algum tipo de medida socioeducativa. Eu conjecturando aqui, confabulando, hipoteticamente falando, vai cobrar uma multa de 500 mil, estou chutando, gente, não leve esses valores como fato, só hipótese. Pode ser que ele saia com uma multa de 500 mil mais um jogo. É lucro, não é lucro? Isso precisa ser avaliado durante a negociação, mas isso é parte do princípio. Se a gente olha a situação, ele está denunciado no artigo que prevê pena mínima de 5 partidas de suspensão, então pode ser que alguma das partes ache que isso é pertinente. Então vai ser uma negociação que vai ser feita, foi proposta pelo Palmeiras, que vai envolver a Procuradoria do STJD. Isso depois vai ser remetido a um auditor ainda a ser definido do Pleno, né, da instância máxima, para que possa ser homologado. Pode ser que segunda-feira, então, com essa negociação, essa transação em curso, aconteça o quê? Tira o Bruno Henrique, o Vitor Roque, eu já estou confundindo os jogadores, tira o Vitor Roque da pauta de segunda-feira, tem muita gente lá, Belmonte, Rui Costa, Ramon Abate-Abel, então lembremos que tudo isso faz parte do contexto da partida entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Então, todos esses casos envolvidos aí, todas essas situações envolvidas nesse clássico vão estar em pauta na segunda-feira. Pode ser, então, que com esse andamento, depende do andamento, Vitor Roque saia da pauta e não haja julgamento. Mas a gente vai precisar chegar a essa conclusão, esperar essa conclusão, pouco lá na hora para entender como é que vai ser essa condução, mas existe sim a possibilidade dessa condução desse acordo. Então, uma tentativa de que o Palmeiras evite que o jogador vá a julgamento e aí meio que assegure, por meio desse acordo, algum tipo de punição que não seja perdê-lo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Só vou lembrar o caso da Adriana Taborza, que era a chefe, a presidente da Associação Brasileira, da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, para falar certinho como pouca gente falou, certo? Que apareceu numa torcida mista num jogo Palmeiras e Flamengo de 2016. Ela, filha de palmeirense, os filhos rubro-negros. Ninguém tem essa informação, eu é que estou falando. Ninguém precisa confirmar, tá? O Rodrigo Ayashi, ontem, nenhum problema. Mas ele é aquele auditor que aparece na arquibancada da torcida do Flamengo fazendo assim. Só estou falando porque
Quando teve o caso da Adriana Taborza, jogaram contra a honra da presidente da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Então é muito importante lembrar que as pessoas têm história. E eu não estou colocando em questão a competência do auditor. É o Palmeiras brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Santos brigando para fugir do Z4, sair da zona do rebaixamento. E eu quero saber se o Flaco vai jogar ou não, Joana, porque tem uma logística toda especial, planejada pelo menos pelo Palmeiras, para trazer ele a tempo desse jogo. A seleção tem um jogo. Abriu mão de uma data. Tem uma partida só nessa data FIFA, a Argentina, então o Flaco se libera antes. Foi uma convocação atrapalhada da Argentina. Jogadores importantes, por falta de vacina, não conseguiram... Não é a primeira vez, hein? Exatamente, né? Tivemos um evento aqui mesmo no nosso país. Enfim, o que aconteceu? O Scaloni ficou muito desfalcado e ele falou, gente, para ficar aqui com vocês aqui, vocês disputando o título, eu vou liberar vocês, né? Mas melhor. Então, tem um jogo hoje, Argentina, 1h da tarde, horário de Brasília, na África, né, contra Angola. O que vai fazer? Né? Já tem um voo fretado imediatamente para trazer o Flaco depois desse jogo. O clássico é 9h da noite, então tem tempo dele chegar e descansar um pouquinho. Agora, não tem nenhuma certeza de que ele vai ser utilizado. A única certeza que a gente tem é que ele vai estar no Brasil e poderia ser utilizado. Eu lembrei da última vez que ele esteve com a seleção da Argentina nos Estados Unidos, que ele retornou e jogou por alguns minutos contra o Bragantino. Lembram disso? Então não seria a primeira vez dele retornar de uma viagem cansativa. É óbvio que é a África, né? É uma viagem mais longa. Vai depender quantos minutos que ele vai ser utilizado nessa partida também. E aí ele vai fazer um teste, né, de recuperação muscular para ver se ele tem condições. Então o Palmeiras vai fazer a parte dele. Que ele esteja aqui para ser testado, para ver se é possível ele jogar alguns minutinhos, um cenário muito semelhante como foi contra o Bragantino. Os outros 6 jogadores que estão convocados por aí, né, Uruguai, Paraguai, Seleção Brasileira, aí é um cenário mais complexo. A gente já sabe que o Aeroleila vai buscar o Vitor Roque e vai dar uma caroninha para quem quiser, né? Paulo Henrique, enfim, Fabrício Bruno. Flamengo não, o Flamengo vai ter a logística própria. Juba vem também nesse voo, né? Hã? Juba vem também nesse voo. Juba também vem de carona nesse voo. Enfim, tem espaço, mas o Flamengo tem sua própria logística. Falando só do Palmeiras, né? Todo mundo vai voltar depois dos seus compromissos com as suas seleções para estar à disposição no jogo contra o Vitória. Mas é coladinho também, né? É bem apertadinho. Porque o jogo é dia 19, acho que os jogos são no dia 18. Então, o cenário é muito semelhante. Agora, o esforço para trazer todo mundo, o Palmeiras vai fazer. O Flaco, só que, como vai voltar antes, nesse jogo contra o Vitória, ele já vai estar recuperado. Então, para esse jogo, ele já está garantido. Mas tem chance de ganhar alguns minutinhos no Clássico, sim. Vamos ver como que vai ser esse jogo de logo mais da Argentina contra a Angola. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Santos, que é o adversário do Palmeiras, neste sábado, às 21 horas, lá na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para o Palmeiras se manter ali na liderança do campeonato, mesmo com um time cheio de desfalques. Vamos ver o que a Abel vai preparar. Estou trazendo a classificação aqui atualizada. Palmeiras líder, 32 jogos, 68 pontos. Flamengo também a mesma situação, 32 jogos, 68 pontos. Lembrando, o Palmeiras tem uma vitória a mais. Já a equipe do Santos no campeonato é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, está na 17ª colocação do campeonato, 32 jogos, somou 33 pontos. Está ali a 2 pontos do Vitória, que é a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento, e também próximo adversário do Palmeiras depois dessa partida contra o Santos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos. A equipe vem numa sequência de 5 jogos sem saber o que é uma vitória. Desses 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. As últimas 2 derrotas foram para Palmeiras na semana passada e para o Flamengo no último final de semana. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras tem uma larga vantagem, 4 vitórias e somente 1 derrota nesse período. E aí está englobado também tanto o Campeonato Brasileiro como o Paulistão, até porque na temporada passada a equipe do Santos estava disputando a Série B do Brasileirão. Enfim, vamos aguardar aí o que a Abel vai preparar para esse jogo. É de grande importância vencer essa partida para continuar ali na liderança. Muitos desfalques
até porque o Flamengo com certeza é bem provável que a equipe vença a equipe do Sport, que está na lanterna do campeonato e praticamente já está consolidado o seu rebaixamento. Então o Palmeiras precisa vencer, se quiser manter a ponta da tabela, aguardar aí como o Abel vai preparar ali, se vai se jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, se vai jogar ali com o Fux fazendo função de volante, ajudando o Aníbal. Enfim, vamos aguardar aí este sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!